Na Copa de 2026, Rodriguinho solta o verbo contra-ataques e defende Rafinha. O cantor saiu em defesa do atacante da seleção brasileira após o jogador se tornar alvo de intensos ataques na internet. O ponta-direita passou a ser duramente criticado pela torcida logo após a estreia do Brasil no Mundial. Pela forte ligação de amizade que mantém com o atleta, Rodriguinho costuma visitá-lo em Barcelona, na Espanha, onde Rafinha atua. Incomodado com o que classificou como um linchamento virtual, o artista desabafou nas redes sociais: "Não sou de defender ninguém e nem de passar pano para nada, porém o que vejo fazendo com ele é desumano. Falarem que ele não tem orgulho da camisa da seleção ou do país é injusto", disparou. "Eu já vi de perto e pessoalmente o amor que ele tem por isso e como ele fica apreensivo a cada jogo." Para comprovar o comprometimento do jogador, Rodriguinho relembrou uma cena marcante que presenciou na Espanha ao tentar consolar o amigo após um resultado negativo. "Perguntei onde ele estava e a Natália, esposa do jogador, disse que ele estava no quartinho de baixo, porque ele fica muito mal quando perde", relatou. O músico decidiu ir até o cômodo e encontrou o atacante inconformado com o desempenho do time e o seu próprio rendimento em campo. Segundo o ex-BBB, aquele momento revelou um profissional que realmente tem vontade de entregar o seu melhor futebol. O cantor ressaltou que a dedicação de Rafinha vai muito além do que as câmeras conseguem registrar durante os 90 minutos de jogo. "Já estive na casa dele, estava todo mundo curtindo e eu fui para a banheira de gelo com ele para que ele pudesse se recuperar", contou. O posicionamento público de Rodriguinho também serviu como uma rede de apoio para Natália Beloli, que agradeceu publicamente o carinho e a sensibilidade do artista diante da onda de cobranças na Copa do Mundo. "Olhando para esse episódio recente envolvendo o Rodriguinho e o Rafinha, a gente não pode apenas olhar para a manchete. A gente precisa olhar para o que existe por trás dessa amizade improvável, mas genuína, que conecta o pagode brasileiro aos gramados europeus." Para quem é fã do Rodriguinho, o Rodrigo Fernando Amaral Souza, essa postura defensiva não chega a ser uma surpresa, mas para o grande público que o conheceu muito mais pela sua trajetória no grupo Os Travessos, lá nos anos 90, ou pela sua passagem polêmica e marcante pelo Big Brother Brasil, talvez essa faceta de mentor e conselheiro seja uma novidade. O Rodriguinho é um cara que cresceu sob os holofotes, começou sua carreira como um prodígio da música urbana em São Paulo, e viveu intensamente todas as fases da indústria fonográfica brasileira, desde o auge do pagode romântico até a reinvenção constante que a carreira solo exige. Ele sempre foi um cara de opiniões fortes, um compositor de mão cheia e alguém que entende o preço da exposição pública. Quando ele vira e diz que o que estão fazendo com o Rafinha é um linchamento virtual, ele fala com a propriedade de quem já sentiu o peso do cancelamento e a dor de ter a sua imagem distorcida por recortes de edição ou pela velocidade cruel das redes sociais. Já o Rafinha, o Rafael Dias Beloli, a gente tem aqui um caso clássico de superação. Natural de Porto Alegre, ele é um daqueles jogadores que não tiveram a vida facilitada. Antes de brilhar no Barcelona e se tornar uma peça fundamental no esquema da seleção, ele trilhou um caminho longo, saindo de um cenário nacional pouco expressivo para o futebol português, depois o francês e o inglês, até chegar ao topo do mundo. A história do Rafinha é marcada pela resiliência. Quando ele entra em campo, a gente vê um jogador que não se omite, que corre até o fim, e é exatamente por esse perfil incansável que dói tanto ler as críticas que muitas vezes esquecem que ali existe um ser humano. O que o Rodriguinho narra sobre encontrar o amigo trancado no quarto, sofrendo por causa de uma derrota, é um bastidor que a torcida nunca vê. A torcida vê os 90 minutos, a estatística, o gol perdido ou o passe errado, mas ninguém vê a banheira de gelo, o silêncio pós-jogo ou o peso psicológico de vestir a amarelinha em um momento em que o Brasil inteiro exige um perfeccionismo quase inalcançável. Essa amizade entre os dois, embora pareça curiosa para alguns, faz todo sentido quando a gente entende que o meio artístico e o meio esportivo de elite são bolhas muito parecidas. Ambos são ambientes de pressão extrema, onde a linha entre o ídolo e o vilão é tênue, e onde a saúde mental é frequentemente ignorada. O Rodriguinho, sendo um cara mais velho e com muito mais bagagem de vida, acaba exercendo um papel de um irmão mais velho, um mentor. Ele sabe que a carreira do jogador de futebol é curta e muitas vezes solitária, lá na Europa. Ter alguém como o Rodriguinho, que vai até a casa dele, que entende o valor de um conselho e que não está ali por interesse na fama do jogador, é um privilégio raro. E é importante destacar a Natália Beloli nessa história. A esposa do Rafinha é o alicerce dele, e o fato de ela ter vindo a público agradecer o apoio do cantor mostra que a situação realmente passou do limite do aceitável.
Quando a família sente que precisa agradecer alguém por defender o seu ente querido, é porque a pressão externa está sendo desproporcional. Na minha visão, o que a gente está presenciando aqui é o reflexo de como a cultura do cancelamento contaminou o esporte. Antes, a crítica era sobre o desempenho técnico, o que é natural e faz parte do jogo. Hoje, a crítica vira um ataque à honra, ao caráter e ao patriotismo do atleta. Dizer que o Rafinha não tem orgulho de defender o país, baseando-se apenas em um mau desempenho pontual, é de uma desonestidade intelectual profunda. E é aqui que eu me coloco ao lado do Rodriguinho. Não é sobre passar pano para erro técnico, é sobre humanizar o ídolo. Eu acompanho a trajetória do Rodriguinho há décadas, desde a época em que ele dominava as paradas de sucesso com os travessos, e posso dizer que a maturidade dele hoje é muito diferente da do início dos anos 2000. Ele aprendeu que no mundo de hoje ter voz é uma responsabilidade. Usar a sua plataforma, que alcança milhões de pessoas, para frear uma onda de ódio contra um amigo é um gesto de coragem. Muita gente se omite para não perder seguidores ou para não se envolver em polêmica, mas o Rodriguinho optou por ser leal. Eu particularmente acho que a televisão brasileira e a cobertura esportiva em geral precisam rever o tom que dão para essas críticas. Quando a gente transforma o jogador em um objeto de entretenimento que só serve enquanto entrega vitória, a gente perde a essência do esporte. Ver o Rafinha, um cara que batalhou tanto para estar onde está, ser tratado como se não se importasse com o resultado, é um sintoma claro de como perdemos a capacidade de empatia. O depoimento do Rodriguinho não é apenas um desabafo, é uma denúncia de que por trás da camisa, existe um cara que sofre, que fica apreensivo e que sim, chora quando o resultado não vem. E sendo muito sincero, se o Rafinha não estivesse preocupado, ele não estaria trancado no quarto sofrendo. O desprezo é muito mais silencioso do que a dor que ele sente. Esse momento na história dos dois, nessa Copa de 2026, vai ficar marcado não pelos gols, mas pela lealdade. Em um mundo onde as amizades são tão descartáveis, ver alguém atravessar o oceano literalmente, para dar um abraço em um amigo que está passando por um momento difícil é algo que a gente precisa valorizar mais. O futebol é, e sempre será, movido pela paixão, mas essa paixão não pode justificar o desrespeito. Acredito que o Rodriguinho, ao se posicionar dessa forma, acaba educando, de certa maneira, uma parcela da torcida que esquece que jogador não é robô. O cenário atual é de uma cobrança tóxica, alimentada por algoritmos que lucram com o ódio, e o contraponto que o artista trouxe foi fundamental para trazer um pouco de lucidez ao debate. A gente precisa de mais pessoas dispostas a mostrar o outro lado da moeda, o lado humano, o lado que está na banheira de gelo tentando se recuperar para o próximo desafio. É inspirador ver que, apesar de todos os caminhos diferentes que eles trilharam, o respeito mútuo e a amizade seguem sendo a base mais sólida para enfrentar as tempestades da vida pública. E que fique a lição, antes de disparar um comentário cruel, lembre-se que do outro lado da tela, existe alguém que também é filho, marido e, acima de tudo, humano. O Rodriguinho provou que é um amigo de verdade e isso, no fim das contas, vale muito mais do que qualquer troféu. É mais uma notícia legal, você viu, né? Bom, toda hora tem uma notícia nova. Você vai escolher a qual você quer assistir. Bom, mas para isso me ajude. Nossa, gente, eu tô batalhando para crescer no YouTube, não é fácil. Parece que os caras só procuram os grandes. Mas nós temos um canal pequeno, mas vamos chegar lá. E eu conto com a sua ajuda. Já que você foi aquele que assistiu, eu fico muito feliz quando chega a notificação que alguém se inscreveu ou deu like no meu vídeo. Te agradeço. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de narrar as notícias, gosto de criar as notícias, eu gosto de procurar as notícias. E de hora em hora tem uma notícia nova. Olha que legal. Sobre o artista, sobre o esporte, sobre a política, sobre o que acontece no Brasil, sobre a TV, programas. Você vai ficar atualizado. E ficar informado hoje em dia é muito importante, hein? Então, vou precisar de sua ajuda, conto com a sua ajuda.